Vamos então começar a aula agora de dilatometria. Vamos começar agora a parte introdutória a esse assunto, esse capítulo. Bom, dilatometria, como o próprio nome já diz, dilatação, metria, medida, ou seja, medida da dilatação. Vocês já pararam para se perguntar por que os corpos se dilatam? Qual a importância disso? Porque quando nos trilhos de ferro, nos trilhos de trem, há um pequeno espaçamento entre os vãos, entre os trilhos, entre as cerâmicas, tem que deixar um espaçamento uma da outra, não pode ser sentadas juntas, tem um espaçamento, esse nivelamento, que é essencial para que não ocorra rachaduras entre as cerâmicas. Bom, por que ocorre a dilatação e como ocorre a dilatação? A dilatação ocorre por causa da agitação dos átomos, melhor dizendo. Como assim a agitação dos átomos? Sabemos que quando há uma determinada temperatura, há um determinado grau de agitação dos átomos. Ou seja, um átomo que está ligado a outro, ele tem a tendência a agitar, ficar vibrando em relação ao outro. E essa relação tem uma determinada distância média entre esses átomos. O que acontece? Quando temos uma temperatura inicial, θ0, esses átomos estão a uma certa distância e a um certo grau de agitação. Quando variamos essa temperatura, no caso, aumentamos aqui, esses átomos vão ter tendência a agitar-se mais, ou seja, vão tentar ocupar maior espaço dentro da estrutura, dando assim então uma dilatação, ou seja, macroscopicamente falando. Esse espaçamento ocorre de átomo em relação a átomo, ou seja, cada átomo sofre um aumento de agitação, ocasionando assim um microespaçamento de um átomo para o outro. Desse átomo para cá, ele se afasta, desse para esse, ele já se afasta mais, ou seja, macroscopicamente falando, vai ser em poucos milímetros, centímetros, dependendo do caso, o aumento do corpo ou a contração do corpo. Isso ocorre, podemos imaginar então que aqui esses átomos, essas moléculas, sejam como molas. E eles fiquem presos entre elas, umas a outra. E quando aumenta o grau de agitação, elas tendem a esticar, se afastar uma da outra. Isso ocorre quando há uma variação de temperatura. Não basta ter somente temperatura, tem que ter variação de temperatura. O que acontece? Se eu tenho um maior grau de agitação, eu vou ter o quê? Um aumento de temperatura. Se eu tenho um aumento de temperatura, quando eu aumento a temperatura, a agitação aumenta. Então, os átomos tendem a se expandir, ou seja, aumentar seu espaço. Então, isso ocasiona um espaçamento. Resultando assim numa dilatação. Ou seja, quando eu tiver uma variação de temperatura maior que zero,
eu terei uma variação de volume maior que zero. O nome disso é dilatação. Quando eu tiver uma variação de temperatura menor que zero, eu terei uma variação de volume menor que zero, ou seja, uma contração, também chamada de dilatação negativa, certo? Isso é importantíssimo salientar que sem esses espaçamentos entre os trilhos do trem, entre a cerâmica, entre os blocos, quando o sol aquece a linha do trem, por exemplo, o corpo começa a ter uma variação de temperatura, seu grau de agitação dos átomos começa a aumentar. Se há um aumento na agitação, um grau de agitação, um aumento de temperatura, ocasionando assim o espaçamento entre os átomos, ou seja, a dilatação. E pode ser tanto o aumento quanto a contração. Bom, galera, isso é a introdução sobre dilatometria, para entender um pouco sobre a dilatação. No próximo vídeo vou falar sobre dilatação linear dos sólidos, térmica. Espero que curtam, compartilhem e vamos estudar.